Doutora Vânia, boa noite. Boa noite, querido. Tudo bem? Tudo bem, saudade. Eu queria dar um Muito abraço, bom. sinta-se abraçada. Muito bom poder estar com todos vocês. É um dia muito especial para todos nós. Encontrar com o Sati, poder estar dividindo esse momento, realmente é muito precioso. Nessa hora que a gente fala do bem maior que a gente tem, que são os amigos, né? E a nossa força de trabalhar junto nas questões de maior dificuldade que nós estamos passando e naquilo que nós temos que aprender com tudo isso. Então, uma das coisas, né, Sati, eu estava vendo uma live tua agora cedo, falando um pouco dessa dimensão de passagem, como se a gente pudesse refletir sobre esse momento com um aprofundamento maior, até pela dimensão do tempo, naquilo que nós temos de percepção das nossas emoções, dos nossos buracos, dos nossos anseios, e do quanto essa mente é turbulenta, trazendo uma movimentação que não nos distancia de uma percepção maior, né, desses valores universais que estão dispersos nesse mundo, nessa loucura toda. Então, eu queria saber de você como está tudo isso aí, né? Como é que você anda vivendo essas questões, Então, gente, dando esperança. A Vânia chegou e a Vânia é uma pessoa muito direta, muito clara. Eu tenho 1000 motivos para gostar da Vânia, e um dos principais é que ela gosta de mim. Ela cuida de mim. Um dos principais é que ela cuida de mim. Então, eu estou encarnado, gente. Para eu estar saudável, eu preciso de ajuda. E a Vânia me ajuda a continuar encarnado. Dá muito trabalho essa alma descer assim, de outros planos e trabalhar aqui. E a Vânia realmente é assim, ela trabalha em todos os níveis do ser, o que é muito necessário para mim. Então, ela trabalha, ela entende o lado emocional, ela entende o lado espiritual, ela entende profundamente toda a bioquímica e o corpo. Então, eu sou muito grato a ela. Mas eu tô só falando isso, Van, para te apresentar, porque você chegou, você é muito direta e foi direto ao assunto. Seja bem-vinda, a gente adora você. Eu não sabia que você ia entrar com o Instagram do Instituto Assali, mas tudo bem. Depois o povo vai no Vânia Assali e encontra você nesse Instagram. Tá bom. Van, o que você está falando me traz a seguinte reflexão. Olha só. Você cuida de organismos. E eu vou até te perguntar, uma pergunta relativamente retórica, se dá para a gente ter por muito tempo células saudáveis num corpo doente, ou se elas não adoecem também. Porque é mais ou menos assim que eu estou vendo esse momento do planeta. A humanidade, do jeito que estava vivendo uma vida que estava tornando um planeta doente. Isso. E aí a gente acaba achando que eu posso ser uma célula isolada. O planeta está doente, mas eu estou ótimo, estou aqui, vou continuar vivendo a minha vida na minha badalação, nas minhas ambições e no meu ego. Mas e aí, Vânia, essa analogia é verdadeira? Uma célula saudável num corpo doente gradativamente adoece também? Na verdade, essa visão de que está tudo conectado e aquilo que está fora reflete em cada pedaço do meu ser, né? Nas relações mais amplas, na carga tóxica, nos modelos de conexão com o mundo. Então, sempre que eu olho o indivíduo, eu penso numa interação complexa que nós chamamos de expossoma, que é essa exposição mais ampla desse homem no seu universo. E existe um universo que é o entorno desse indivíduo, que é como ele se conecta com as emoções, com a alimentação, com o estilo de vida, com os ritmos biológicos, essa coerência entre aquilo que nós vivemos de forma mais plena, como expressão da nossa alma, do nosso cerne, da nossa condição de alegria de vibrar diante de um modelo operacional social com a participação ampla na sociedade.
Isso é muito importante porque isso traz a nossa saúde através de uma conexão com a nossa força vibracional. E isso Boa, passa... Vânia. Tá quase monja você. Estou Andando bem. aprendendo, né, Sátia? Eu te escuto, Nossa, eu também aprendo com você. vou lá me conectar com você, e aí é uma coisa muito boa a nossa conexão, porque embora sejam de conhecimentos diferentes, elas no fim elas se encontram num lugar que é essa manifestação mais profunda da nossa condição biológica. E essa condição biológica, ela só vai estar bem se ela manifestar o melhor da nossa expressão vibracional como seres de luz. Então, Perfeito, isso é um perfeito. ponto muito forte, né? Você E falou uma palavra agora há pouco, Vânia, que importa demais na caminhada espiritual da gente. Você falou coerência. A gente então tem essa ligação que chama espossoma, isso? Que é aquilo ao que a gente se expõe ao nosso redor. Então a gente tem tudo, essa toda a interação, exposição no campo. a exposição no campo, sempre aprendendo com a doutora Vânia. Então a gente tem essa ligação, e aí isso vai causando estímulos dentro de nós. E nenhum de nós, nenhum ser humano, é absolutamente coerente o tempo todo. Isso é impossível, porque inclusive existe a novidade, existe um novo estímulo que vai interagindo com um velho conceito. E aí você vai fazendo muitos updates. Sabe como o seu celular tem uns apps que são antigos, uns que são novos, uns que funcionam, outros que não funcionam? A gente não é muito diferente, não. Mas essa busca de coerência tem que ser vivida deliberadamente. Se a gente deixa ela acontecer só lá no fundo, a gente vai acumulando uma série de incoerências. A gente vira assim o pneumologista que fuma, a gente vira a pessoa que fala muito de perdão e tem amargores e falta de perdão no coração. E esse tipo de divergência vibratória, eu fiquei surpreso, Vânia, quando o meu mestre lá do monastério disse que é mais nociva para o nosso campo de energia e, portanto, gradualmente vai criando doenças, do que simplesmente ser de uma consciência mais primitiva. Eu vou explicar. A gente tinha um vizinho do monastério que era uma pessoa muito tacanha. Ele era bronco. E no início do meu contato com ele, gente, eu falava, nossa, eu tô aqui virando monge, né? Sou tão evoluído, eu não vou nem falar com aquele bronco. Vânia, que vergonha. Um dia eu peguei o mestre tomando chazinho com o moço bronco que era vizinho do monastério. Eu perguntei para o mestre, mas como assim? Ele falou, olha, importa que ele seja coerente dentro do nível dele. Ele é Isso. agressivo, mas ele vai ser um agressivo tentando ser melhor. Ele vai ser alguém bronco, mas que ele seja um bronco buscando a própria luz da alma dele. Porque quando a gente entra numa coisa mentirosa, aí essa distância entre o que a gente está tentando vibrar, o que a consciência já se abriu, mas ainda não exerceu, vai causando uma confusão interna, Van. Então, ele me ensinou o seguinte, que eu nunca vou esquecer. Uma incoerência, se não tratada, vira hipocrisia. E Isso, isso desalinha o exatamente. nosso corpo energético. Isso é uma realidade hoje porque muitas pessoas são personagens. Elas existem como personagens muito desconectados da sua função e da sua condição de perceber a sua missão de vida. Elas se tornam mais robotizadas e até a gente fala muito dessa atualização de software, né? do modelo desse indivíduo. Ele foi atualizado, mas para um modelo pior. Então, isso torna essa questão da coerência entre o propósito e a função muito distante. E isso traz muito adoecimento, porque esse Então, Vânia, adoecimento como que meu corpo significa... entende isso? Como que meu corpo começa a reagir se eu estou mentindo para mim mesmo, mantendo muitas máscaras, me maltratando emocionalmente? Como que isso vai virando bioquímica e eu adoeço? Existe, na verdade, uma condição de eixo de existência da área de neurofisiologia, da neurocircuitaria. Essa neurocircuitaria, ela tem uma dinâmica entre
bem-estar, alívio, acolhimento, empatia. E isso existe de uma forma a trazer harmonia no sistema imunológico, né? Então, a gente se alimenta das emoções e essa questão do eixo psico, neuro, imuno, endócrino. Então, psico, do nosso comportamento, neuro, da neurofisiologia, daquilo que secreta em cada área cerebral, com os receptores, com a predominância, e naquela qualidade humana que é trazida pelos genes que operam em expressão individual naquilo que a gente chama de psicofenótipo. Cada um é de um jeito. Então, a gente consegue ter flexibilidade, mas a gente vem com um script ancestral muito grande. E Certamente, esse script... mas eu tenho ficado fascinado com uma coisa que eu tenho aprendido com gente como você, que o DNA é o DNA, ele está escrito. Mas ele fica sendo um pouco... Eu me lembro de quando era adolescente, Vânia, eu fui assistir uma peça de Shakespeare e achei linda. Era Sonho de uma Noite de Verão. E aí, no ano seguinte, eu fui ver outra montagem. O texto era igual, mas era uma peça mais divertida ainda, mais interessante, mais viva. Então, o texto do nosso DNA não muda, mas ele se expressa de maneiras diferentes, dependendo de como a gente está, e se expressa até quimicamente, né? Então, essa tal de epigenética é assim que funciona, uma leitura diferente do mesmo texto. É uma reedição, né? Como se tivesse reeditado aquele filme. Então, existe o script, a filmagem, existem aqueles personagens, mas a gente pode fazer uma reedição com coisas boas ou com acréscimos ruins. Então eu não preciso esperar para reencarnar para fazer um remake de mim mesmo. Não. A gente faz remake no nosso dia a dia. Que bom, Vânia, também acredito nisso. Existem modelos que são lidos através da meditação, você sabe disso, fazendo metilação do DNA. O que é metilar? É como a gente enrola o ioiô do DNA para que ele sintetize proteínas que são mais benéficas para a nossa saúde, inclusive controlando câncer, trazendo uma melhor restauração na fisiologia humana. Então, algumas técnicas, como o toque, o abraço, a empatia, a meditação, a respiração, a caminhada em locais agradáveis, com uma expansão de universo ali, de horizonte, onde você se conecta com odores, porque a gente tem essa conexão com o nosso focinho, que é o nariz, essa região sensível do ser humano, e com o paladar e com o toque, tudo isso a gente está falando de conectar com a nossa condição humana ancestral em tudo que nós aprendemos como aspectos benéficos de sobrevivência. Certo. Então, ser acolhido e ser abraçado e sentir é muito importante para o ser humano. E a gente está muito distante do sentimento. Duas coisas a dizer, Vânia. Você está falando da sua especialidade, eu vou comentar aqui duas coisas da minha. Primeiro é quanto que a mente da gente vai colocando camadas de interpretação que acabam sendo quase muros que nos impedem de experimentar a coisa em si. Quer dizer, quando você tem 5 anos de idade e alguém te dá um abraço, você sente o abraço, é uma delícia. Entretanto, ao longo da vida, o ser humano vai criando uma complexidade imaginária, e aí alguém te dá um abraço hoje em dia, tem significados. Quem é essa pessoa? O que ela quer? Será que ela é falsa? Será que ela é verdadeira? Está interessado em mim? É sexualmente ou é em termos de amigos? O que é esse abraço? O que não é? Me entrego ou não me entrego? Cria todo um caos interno que a gente acha que é só emocional, mas não é só emocional. Ele traz uma crise de pertencimento. Será que eu sou abraçado? Será que eu sou do grupo? Será que eu pertenço ao universo? Em última instância, a gente está aqui na meditação para a gente aprender que a gente pertence ao infinito, que ninguém é deixado para trás, que ninguém existe no isolamento. O ego, na Índia, é também chamado de ahamkara.
ele é o princípio que torna a gente finito. Ele nos separa do infinito. Então é uma ilusão que a gente é separado. E aí a Vânia está contando, e eu estou achando muito interessante, que medicamente falando, esse afastamento de um abraço, de um carinho, de um olhar, vai sendo nocivo. E eu queria te contar, doutora Vânia, que eu aprendi no monastério algo muito interessante, que todo pensamento cria uma vibração. Todo. Isso vai ecoando, vai vibrando na nossa aura, ao nosso redor, vai sendo uma vibração que fica no nosso escritório, na nossa casa. Todo pensamento gera uma vibração. Se vibração tivesse cheiro, a gente se preocupava mais. Mas vai gerando uma vibração. Gostei disso. E muitos desses... Perdão? Gostei disso, se vibração tivesse cheiro. Eu acho que é uma forma tomava mais cuidado. Concretizar a vibração. Vamos pôr tentava pensar nas flores, né, Vânia? É. Então a gente vai gerando essa nuvem de energia ao nosso redor. E é natural, por falta de autocontrole, que o ser humano acabe criando certos pensamentos mais pesados. E o que eu aprendi lá na Índia foi o seguinte. Esses pensamentos mais pesados, eles são absorvidos e transmutados pela natureza. Então, se você caminha numa grama, abraça uma árvore, tem contato ali com a natureza, ela faz uma limpeza em você. Quando a gente vive muito distante da natureza, essa energia pesada vai ficando. Então, o ser humano não foi projetado no design original para a gente viver distante de pessoas amadas, distante da natureza, distante de uma luz interior. Por quê? Porque o sistema previa que a gente vai gerando esses pensamentos mais pesados, mas eles são limpos, ciclicamente, por cada abraço, por cada pisada na grama que você tem, cada vez que você nada numa cachoeira. Então, já que a gente está na cidade, a gente precisa tomar muito mais cuidado. A boa notícia é que a gente não precisa estar no meio do mato para isso acontecer. Uma boa meditação, um momento de recolhimento, também serve como um banho para a nossa aura. E eu me lembro, né, Vânia, que antigamente as pessoas não valorizavam banho. Lá por 1500, 1300, tem aquela frase famosa da Rainha Elizabeth, que ela diz que tomava banho uma vez por ano, mesmo quando não era necessário. Imagina como era. Quem sabe no futuro as pessoas meditam. Como a gente aprendeu a tomar banho? Sim. Para limpar essa energia. É muito importante mesmo esse backup. Eu falo que existe um backup do sistema neuroinformacional. Essa carga contínua do estresse crônico, ela traz tanto a neurotoxicidade, então acaba trazendo uma carga de produção excessiva de hormônios, inclusive o cortisol, que vai deteriorando essa função de neuroplasticidade. E aí você acaba tendo maior degeneração neuronal progressiva. Outro ponto são as alterações em níveis de estado de alerta, com uma redução da capacidade de se adaptar ao meio de uma maneira harmônica. O estado de alerta, ele é uma agressão para o ser humano, e essa sobrecarga de informação, sem tempo de descanso e de reparo, ele traz modelos de doença. E isso a gente chama de... uma sobrecarga, é um estresse alostático, allostatic load. E isso traz muitas doenças. Quando a gente vive no estado de alerta contínuo, via sistema simpático e o cortisol, nós trazemos mais obesidade, gordura visceral, hipertensão arterial, arritmia, diabetes, alterações comportamentais e alterações imunológicas. Existe, através do sistema de alerta contínuo. Isso, que é o estresse crônico, que a gente tem uma série de livros falando, mas um dos autores que eu mais gosto é o Robert Sapolsky, que é um pesquisador da Stanford, que trabalha com modelos evolutivos nessa dinâmica humana associada a uma época da civilização em que a gente tem um bombardeio de estresse
e não uma curva que se esgota. Porque o estresse é benéfico para a neuroplasticidade. Nós aprendemos que vamos ser ameaçados por um leão, né, ou por alguém que vai me esfaquear. Isso é importante para que eu aprenda essa experiência. Mas ter esse impacto continuamente, ou eu vou parar de reconhecer essa ameaça e vou tornar aquilo uma coisa que se dispersa como informação, mas para isso eu tenho que torrar uma série de neurônios que me capacitam para autorregulação e para defesa. E assim também acontece no sistema imunológico. Eu tenho que aprender que esse vírus me agride e o meu sistema imunológico inato, que está ali ativo no combate, ele tem que se tornar um reflexo mais competente, com uma capacidade de reconhecer aquele agente, no caso, o vírus, o Covid, que é um dos motivos da gente estar aqui. Mas para tudo isso a gente precisa de um bom terreno, uma boa condição biológica e psíquica para ter uma adaptação mais harmônica e uma autorregulação. Então, Faz todo sentido. essa explosão inflamatória que tem se falado bastante, né? Que assim, o vírus ele nos agride, nós temos um combate inicial, muitas vezes a gente já sai perdedor nesse combate, ou porque está com uma alimentação ruim, estresse crônico, dormindo mal, fragilizado, uma série de medicamentos, antibióticos usados por longa data, imunossupressores. Então, tem uma série de coisas que interferem nesse combate, que é a hora que a gente reconhece aquele agente viral e vai agredi-lo com competência. Uma vez que passa essa fase, esse vírus entrando no nosso corpo, ele vai ocupar as nossas células sanguíneas, modificando todos os nossos fenômenos inflamatórios, liberando aquela coisa da carga de ferro para a circulação. Então, tem uma sequência desse vírus e que o nosso corpo precisa estar muito bem antenado e, ao mesmo tempo, não hiperregulado também. Claro. Me lembra muito... Pode falar. Me lembra muito esse equilíbrio que você diz. Ele é tão budista, sabe? Ele é tão caminho do meio. Exato. Ele me lembra muito que a natureza nos ensina com dia mais noite, sabe? Verão mais inverno. Quer dizer, o sistema imunológico tem que responder fortemente no momento do perigo, depois tem que se desligar. Quando você fala desse momento de alerta constante, esse momento não, né? Esse prolongamento de um alerta constante que vai desgastando o corpo. Olha como se encaixa, Vânia, nas coisas que eu aprendi lá no monastério. Eles dizem que o ego, que é esse mecanismo que tenta dominar a vida da gente e nos afastar da própria alma. Quer dizer, o ego é um mecanismo que a gente cria aqui, né, de uma autoimagem, um conjunto de ideias, uma certa história, e ele era para ser a maneira que a gente navega na vida. Eu tenho aqui uma história para contar, mas o ego nos domina, e a gente esquece da luz da alma, esquece do propósito. Eu brinco que ele é o caseiro que acha que é dono da fazenda. Então o ego domina a nossa vida e a alma nem consegue se expressar. Isso. Esse ego, Van, ele frequentemente é dito para as pessoas, inclusive para mim, eu preciso aprender isso ainda melhor, mas estou estudando. O ego cria o engano da autoimportância. E isso é fundamental no controle de estresse. Por quê? Porque eu encontro frequentemente pessoas que acham que elas, se elas não resolverem os 78 mil assuntos que elas estão envolvidas, ninguém resolverá direito. Não existem outras pessoas competentes e cada um dos assuntos é importantíssimo. E, na verdade, no fundo do fundo, isso é um pouco de falta de fé. Isso é falta de humildade no infinito, em Deus, chame como você quiser, dentro da sua crença. Mas é uma ilusão de autoimportância que, em vez de você fazer o que os gregos antigos, Vânia, chamavam de areté. Areté quer dizer a sua excelência. Você vai e faz o que você faz melhor. A Vânia é alguém que entende de medicina brilhantemente. Ela vai e faz. Aí, na hora de alguém tocar música, a Vânia tem que se retirar, porque não está na excelência dela.
Eu tenho que ser um monge de fazer certas coisas com a minha excelência. Depois eu tenho que me retirar, olhar para as estrelas e falar, bom, agora vocês resolvem. Através de outras pessoas, através de bênçãos. Mas esse é o momento do recolhimento. E todo recolhimento, Van, precisa de uma humildade, de sair dessa ilusão do ego de alta importância. Senão você não se recolhe. Senão você fica continuando tentando controlar. Então me parece que isso está muito ligado. O ego, a ilusão de alta importância e esse sistema interno que fica em permanente alerta. O que a gente vê é que nós somos muito presenteados e elogiados quando nos tornamos fazedores de tarefa. Então, existe uma aprovação, existe um modelo hoje moderno que é o valor do fazer o máximo e fazer mais, e existe essa demanda, né, sobre o indivíduo de alta produtividade, e que torna ele escravo da própria recompensa, que isso está relacionado ao sistema dopaminérgico e noradrenérgico. Isso se torna um círculo de vício, porque é muito bom você fazer bem feito. Né? E isso é bom em termos de recompensa do que se vê lá fora. Você vai receber palmas, Sati, você faz meditações maravilhosas. E que bom. Ai, que perigo, Vânia. Pois é, a gente acaba entrando nessa isca e nós médicos temos muito isso, essa questão da vaidade da resolução. Né? E às vezes isso se torna realmente uma armadilha que faz com que a gente perca a consciência do que é mais importante, que é cuidar daquele indivíduo na nossa frente. E se a gente pensar no seriado House, né, ele é é uma pessoa que resolve diagnóstico, brilhante, então o seriado realmente mostra muito isso. Tem uma questão ali de um ego, mas tem uma existência humana que naquele personagem é um ser amargurado e que tem uma dinâmica de débito de produtividade máxima. E é muito fácil a gente cair nessa armadilha. E a gente vê hoje quantos médicos estão doentes e distantes da sua história maior, que é poder cuidar daquele indivíduo que está na frente dele numa condição humana. Se a gente não está como um ser humano, a gente não consegue se conectar com aquele ser, com aquela história de vida. Então, eu sempre que eu vou olhar para aquela pessoa, eu falo, e a sua história de vida? Né? O que ela traz? O que ela me conta sobre você? E qual é a proximidade que você tem dessa natureza humana e desse momento que você vive ou na doença ou numa condição de um caminho que precede a doença, que é a disfunção. Então, a gente pode amparar esse indivíduo. Uma vez eu ouvi algo, Vânia, que eu acho que se encaixa nisso, que é todos nós temos que ser solidários e cheios de compaixão, porque ninguém ficará no topo todas as vezes e todo o tempo. Hoje em dia você é o enfermeiro, amanhã você pode ser o doente. Hoje você tem dinheiro para ajudar, amanhã você pode precisar de algo, de algum valor, nem que não seja financeiro. Então, os seres humanos vão dançando dessa maneira. E no excesso de demandas da sociedade, eu fico vendo como a gente esquece que o equilíbrio, isso é muito interessante, gente. O equilíbrio nunca é um ponto que a gente encontra e ele fica sendo rígido e você fala, pronto, iluminei, agora eu fiquei no meu equilíbrio, ninguém me tira. Não existe. Porque você precisa de um dinamismo, como na bicicleta. Vai dando impulsos exatamente para que ela não caia. Então, esse conjunto de impulsos super interessante, eles vão desde o que você falou, Vânia, de que a gente vai recebendo esses impulsos egóicos de, nossa, você faz isso tão lindo, e você vai se tornando escravo. Até certas historinhas que a gente conta pra gente, que ficam sendo assim, eu sou tão importante, e eu sou tão requisitado, que eu não tenho nem tempo de me alimentar direito. Eu sou tão importante, que eu não tenho tempo de fazer exercício. E um dia, eu ouvi de um aluno meu de meditação
que é chefe executivo de uma empresa com mais de 50 mil pessoas trabalhando. Ele falou assim: cada decisão minha é tão importante que exatamente por isso eu preciso me recolher. Eu preciso fazer isso que o universo nos ensinou, de lembrar que o equilíbrio é dinâmico. Para eu ir, eu preciso voltar. Para eu estar acordado, eu preciso dormir. Para eu estar bem, eu preciso comer. E para eu poder falar, eu preciso ficar em silêncio. Então ele falou, eu medito, porque ao longo do meu dia, eu tomo várias decisões que custam 40 milhões de reais cada uma. Então, para isso, eu preciso antes meditar para não pensar em dinheiro. Para encontrar uma serenidade que me tire do que todo mundo pensa. Porque as pessoas que trabalham comigo pensam em dinheiro. Eu preciso primeiro não pensar para depois pensar. Então essa dinâmica, Vânia, acaba tornando a gente mais abrangente. Não adianta você procurar o alimento certo para você comer. Vai ser um balanço. Não adianta você procurar a postura certa. Às vezes você se recolhe e agradece. Às vezes você lidera e comanda. E isso, o corpo também ecoa, né, Van? Não é só uma postura de monge. O corpo também precisa desses ciclos. Exatamente. Eu acho que é essa qualidade que traz, né, essa fala da coerência, onde você se propõe a existir priorizando a expressão dessa condição da essência que se manifesta em fisiologia. Quando a gente fala que a essência ela se manifesta numa boa fisiologia, a gente está falando de saúde, né? Então, o que é saúde? É uma manifestação de um bom equilíbrio dessa bioquímica toda, dessa condição tagarela, de todos os compostos químicos que vêm da nutrição, da água, da respiração, daquilo que eu estou sentindo. Então, a emoção, ela é um alimento, né? Ela é um alimento e ela se traduz numa rede bioquímica que está no corpo inteiro, ela não está só no cérebro. Então, essa questão que a gente sempre separava, que neurotransmissor estava no cérebro, as citoquinas e as células imunológicas estavam só circulando no sangue, ou no timo, ou nos gânglios, no baço. Hoje não, hoje a gente sabe que a gente não é compartimentado. O ser humano é um sistema complexo, informacional, dinâmico, conectado com esse mundo lá fora, com todas as reações de contato que a gente tem, fazendo a live com você, eu me acalmo. Né? Que bom, Van. E eu me sinto mais inteligente. Ela é uma coisa que me traz o melhor. Então, de certa forma, esse contato, mesmo à distância, ele me traz uma rede informacional de melhor funcionamento. Essa minha biodinâmica, essa fisiologia se manifesta com mais fluxo, permitindo, provavelmente, que eu alivie a congestão do meu fígado, que exista uma redução do meu estresse metabólico na suprarrenal, que a carga condensada, né, nessas células que estão mais preparadas para atenção, para resolver problema, elas passem para uma inteligência mais emocional do que só cognitiva. E essa coisa que essa pessoa falou, se eu estiver só na resolução e não voltar para a percepção desse contato, que nesse momento é permitido só à distância, e é um treinamento para nós sentir a distância, né? A gente precisa se treinar nesse momento a isso. É uma permissão para que eu me conecte com o indivíduo e escute o pedido que está por trás. Não só, olha, eu estou com medo do Covid, cuide de mim na minha vulnerabilidade. Então, isso é muito importante. Porque não é o Covid o nosso grande monstro, é a nossa vulnerabilidade, o medo e a incerteza. Né? Isso é o nosso grande desafio hoje, lidar com as incertezas, com a falta de previsibilidade, que para o ser humano é uma grande ameaça.
A nossa Pois maior é, Vânia. ameaça é a imprevisibilidade. Então, eu Eu queria me que você lembro de um falasse grande... um pouco disso. Da imprevisibilidade. Uhum. Eu me lembro de um grande ensinamento budista que me marcou muito, que é o seguinte. Ele fala: todas as dores humanas nascem da ignorância. Todas. Se você torceu o pé porque você não sabia que tinha um buraco ali, se você está doente de uma doença e está sofrendo é porque você é ignorante da cura, se você está numa certa tristeza, num buraco, é porque você ignora uma maneira de gerar algo que te tire dali. Então, a ignorância é muito grande, Vânia. Mas essa tal de ignorância, a gente costuma cair na loucura de que ela é curada com informação. E aí, talvez, quando eu nasci, Vânia, você também, a gente precisava de informações e a gente ia numa biblioteca. Aí veio essa tal de internet e causou uma hiperabundância de informações. Uma coisa enlouquecida. E a gente foi descobrindo que essa quantidade de informações não diminui a incerteza. Pelo contrário, parece que a gente foi enlouquecendo. E que informação não é a chave para resolver aquilo que a gente achava que melhoraria o mundo. O que eu tenho ouvido é que a humanidade precisa muito despertar, urgentemente, para uma era não da informação. A era da informação tem que acabar. E olha que eu sou cartesiano, eu acredito em ciência, claro, mas informação não é tudo. A gente precisa entrar na era da conexão. Como assim? Se a Vânia estava ensinando para a gente, que eu estou aqui aprendendo, que nós temos, então, as nossas conexões com as pessoas ao nosso redor. Eu tenho as conexões dentro do meu corpo que eu achava que certas coisas estavam restritas ao cérebro. Na verdade, está tudo conversando aqui dentro de mim. Meu corpo se conecta inteiro. Eu me conecto aos arredores. O mundo se conecta comigo. E nesse instante, alguém resolveu se aproximar demais de um animal, maltratar um animal na China. Pegou uma zoonose, que é o coronavírus, que gera Covid-19. Alguém tosse na China, eu tuço aqui. Não tossirei, mas a gente se contamina para cá. Então há uma descoberta, Vânia, de que a informação não era o que a gente buscava, mas a gente precisa de conexão. Um grande médico conecta isso com isso, com isso, com isso. Ele conecta a vida do paciente com uma busca de cura. Ele conecta um estilo de vida com algo que a pessoa precisa. Eu preciso me conectar com você para aprender. E você se conecta comigo para atingir sua paz. Então, eu queria dizer que essas incertezas a gente tenta sanar através de uma busca muito compulsiva de informações. A gente vai olhando mais coisas, lê notícia, lê no celular. Muito parecido com um bebê que fica olhando aquelas coisas coloridas, tentando fazer sentido. A gente olha as informações tentando buscar o sentido. O sentido não está nas informações. O sentido está na conexão que você estabelece entre algumas informações-chave, você e os seus significados, e você e algo maior. Essas conexões, eu e algo maior, eu e os meus significados, e eu e as informações-chave, apenas elas, isso vai trazendo um alívio dessa ansiedade. Porque essa incerteza toda vem de uma ilusão de que a gente precisa imediatamente se posicionar, que o mundo está acabando e tem algo que se eu fizer eu vou conseguir me salvar e eu não posso perder, eu não posso piscar. E não é nada disso. Que é o controle. A ilusão do controle, o ego fica se achando. A ilusão do controle. A ilusão, aí nem dorme, porque o ego fala É. assim, eu preciso fazer algo, não precisa fazer nada, fica quieto, tenha fé. Ache as coisas fundamentais, mas lembra disso. Informação não é o principal, é a conexão. As suas ações a conexão não são... ela tá mais, ela tem uma referência de uma sabedoria maior. Ela é a soma do conhecimento com a intuição. Isso, você conecta o que precisa ser conectado. Quantos papers você já leu? Só que você conecta os certos. E aí eu poder cuidar de uma pessoa. Aquilo que para mim faz sentido e que faz uma coerência maior entre tudo que eu já li e o que eu sinto que aquele paciente precisa naquele momento.
Pode E aí ser eu que tenho até uma o pergunta para você. conjunto de papers que eu tenha lido sirva para você de uma maneira e não para outra pessoa, né? Eu tenho até uma pergunta para você, Vânia, que é um pouco pessoal, mas eu vou perguntar. Você leu tantos papers na vida, meu Deus do céu, essa pessoa aí tem uma genialidade de adquirir realmente conhecimento. Mas quando ela faz a conexão certa, em teoria, Vânia, entra um pouco de intuição e você deve sentir algo dentro de você que é uma mistura de alegria, prazer e alívio. Aquilo clica. Essa é a conexão. Você sente isso, Vânia? Sim, bastante, bastante. É quase como se tivesse uma coisa que ilumina aquele foco. É, É como se eu tivesse direcionada, né, para algo que ilumina aquela decisão. E isso está na sabedoria. Ela não está só no conhecimento. exatamente. Eu um Então, dia... é uma outra dimensão, É uma outra dimensão. outra percepção física, ela passa pelo filtro do conhecimento, Claro. tem toda uma linha de checagem para ver se a gente não está na linha do absurdo, né, da criatividade. Só na área médica a gente precisa ser criativo, mas com base em todo o estudo técnico, né, que através de papers. Mas a gente tem uma conexão que é quase como se eu tivesse sido colocada num potencial de vibração para escolher aquela trajetória naquele momento, é uma decisão tomada numa outra dimensão. E aí você sente isso de uma maneira mais próxima do inexplicável e menos óbvia, né, Van? É um alimento, alimento de alma. Eu falo que Ele a decisão é clica na uma alma. comidinha para a alma, né? Clica É na bem alma. isso mesmo. Então isso tudo, Van, vai nos ensinando que a gente está buscando... A humanidade precisa aprender uma era de conexão. Então, o que você come no seu café da manhã é conectado com quantos anos você vai viver. O que acontece na China é conectado com a gente. A maneira que a gente trata os animais é conectado com o PIB. Quer dizer, a gente está passando uma crise porque alguém provavelmente tomou uma sopa de pangolim e uma sopa de morcego. Pois é. Péssima ideia. Péssimo. Então, a gente está descobrindo que essa conexão é mais importante do que a avalanche de informações. A avalanche de informações parece que só cria ansiedade, até pela nossa inabilidade de pensar o que é importante. Agora, eu queria só contribuir com mais uma coisa. Quando a gente fala que tem esse ciclo, né, Van, de noite e dia, silêncio e fala, recolhimento e ação, humildade e liderança. Quando a gente fala de estudo, a gente precisa também encontrar e perceber dentro da gente que existe uma necessidade interna da gente descobrir um silêncio interior que não é fácil de achar. E eu me lembro quando eu era adolescente, Vânia, eu tinha 15 anos, fiz minha primeira viagem ao exterior. Primeira viagem aos Estados Unidos. E tinha uma parede grande, branca, no Museum of Modern Art, o MoMA dos Estados Unidos, de Nova York. Uma parede branca e todos os quadros, todas as paredes cheias de quadros. Mas essa parede era branca e tinha um quadrinho desse tamanho. E aí eu cheguei perto, era um quadro do Salvador Dalí, chamado A Persistência da Memória, que é aquele que tem um relógio derretendo. E por alguns instantes eu falei assim, nossa, que quadro pequenininho. De repente eu percebi que aquela imensidão de branco em volta trazia tão mais impacto para aquele quadrinho e me permitia apreciar a grandeza daquela obra de arte. Aquela obra de arte de um grande mestre. Então o que aconteceu? Alguém muito brilhante no museu viu a grandeza daquele quadro, mas sabia que aquele quadro ia se perder como informação, como mais um ponto na curva. E aí a pessoa falou assim, para ressaltar a cor, eu preciso de uma grande moldura. Para ressaltar a fala, eu preciso emoldurar com silêncio. Para ressaltar a minha ação, eu preciso me recolher na hora certa. Então, talvez esse movimento de coronavírus possa nos ensinar isso tudo. A gente está sendo obrigado a se recolher,
a descobrir novas maneiras de se conectar, descobrindo que informação vale menos do que conectar as informações corretas. E eu sempre procuro na minha vida criar aquela moldura linda para ressaltar o que mais importa. E isso, para mim, tem sido fundamental nesses anos que, inclusive, a Vânia cuida aqui do meu corpo para continuar saudável. É uma descoberta dos ciclos e é uma descoberta de que eu preciso de molduras em tudo que é importante, senão eu caio na ilusão de que tudo é importante e de que eu sou importante. A gente cai na ilusão do ego. Isso mesmo, Sati. Eu acho que esse é o grande ensinamento, né? Eu acho que a gente está, nos últimos 20 anos, eu acho que toda essa conexão que tirou a nossa conexão maior, que é com a nossa essência e com o nosso propósito de vida, a gente está o tempo todo conectado com todas as informações, voraz pelo conhecimento, e é uma dificuldade muito grande essa capacidade de sair do estímulo para algo que é uma interiorização e uma busca de um sossego. Quando a gente pensa em fenômeno biológico, em transcriptoma, que é essa coisa de transcrever ou tricotar os genes que fazem proteínas, hormônios e os modelos de restauração do corpo, a gente precisa um período de turn on e turn off. Eu preciso silenciar a expressão gênica para não desorganizar essa matéria física que é o corpo na sua boa fisiologia. Então, assim como essas questões da qualidade do processo de restauração através da meditação, o nosso corpo também precisa desse modelo de timing, de clock, né, de relógios internos. Então, esse excesso de estímulo, excesso de alimentação, a alimentação com conhecimento, essa dinâmica de busca de perguntar e ter respostas, perguntar e ter respostas. Então, eu acho que a gente acaba exaurindo a nossa capacidade de perceber o que é a nossa escolha como indivíduo, né? E o que é aquilo que eu posso filtrar desse modelo com sobrecarga, que talvez não me sirva em todos os setores, em todas as coisas, para que eu resolva determinada situação. Então, eu gostei muito desse exemplo que você deu, desse paciente, porque a gente imagina que essa pergunta, né, olha, quanto ele vai conseguir devolver como uma equação material com uma leitura de um valor, que é o dinheiro, que é a matéria quantificada do trabalho. E muitas vezes, para ele precisa estar conectado com algo maior. E aí trazer o dinheiro como recompensa de uma percepção do lugar que ele ocupa no mundo. Então, eu acho que essa é a nossa história hoje, né? Perceber que a gente não tem controle de tudo e que se a gente somar a força dos talentos e daquela essência do indivíduo naquilo que ele pode fazer de melhor, a gente soma essa conexão com essa teia humana e com esse planeta. Eu acho que você falou de uma coisa que me toca muito, que é como a gente está vivendo como uma espécie desbiótica, que é uma espécie que ocupa o mundo de uma maneira agressiva e deletéria, abusiva, né, com excessos. Então, tentar ter essa mentalidade menos voraz para a vida. Não ter tanto, não fazer tanto, não comprar tanto, não comer tanto, né? Eu acho que isso é um ponto muito forte para que a gente tenha respeito, para que esse planeta possa existir numa condição que ele me devolva o melhor. Hoje o planeta ele não está podendo devolver o melhor. Ele está devolvendo aquilo que a gente fez dentro de uma condição de desequilíbrio, uma disfunção permanente como espécie. Sempre falam que a nossa espécie é
a espécie mais esquisita, porque a gente estraga a própria casa. Dificilmente você vê um cachorrinho fazer cocô no lugar que ele dorme. Então, ele tem vai até para um outro lugar. uma correlação de que, biologicamente falando, até epidemiologicamente falando, qualquer micro-organismo bem adaptado, ele vive em parceria com o Isso. hospedeiro, né? A gente tem vários. E aí são os pouco evoluídos, aqueles que ainda não chegaram no ponto certo, que matam o hospedeiro. Então, dá para até fazer um paralelo com a evolução espiritual. Como a gente não evoluiu ainda, a gente está machucando a terra. Mas a gente esquece que aí o hospedeiro morre. Não pode, gente. Então, o que a Vânia está falando me lembra muito, Van. Para terminar, eu queria dizer que isso tudo que você estava dizendo me lembra muito de Buda, do caminho do meio mesmo. Tem que achar esse equilíbrio. E a única coisa que a gente não pode usar o caminho do mesmo é na intensidade da busca de chegar no caminho do meio. Essa história da gente atingir o equilíbrio é a única coisa que a gente tem que colocar força total. Força total em ser a sua luz. Porque o resto, a gente vai equilibrando, vai aceitando os tropeços, vai equilibrando o quanto você come, o quanto você se acha e o quanto você é humilde. Tudo isso precisa de um equilíbrio que a humanidade está tendo uma chance de redescobrir. E não é que o tal do Buda estava certo? Isso mesmo. Então, muito bom, Sati. Muito bom estar com vocês Que todos. saudade, doutora Vânia. Pois é. Agora você não pode vir aqui me dar abraço. Isso é uma coisa... Querer muito eu quero, mas Mas você irei em sabe breve. Daqui que a foi pouco muito melhor. bom te ouvir. Eu acho que eu precisava dessa conversa. Eu acho que também foi um presente para mim. É uma conexão que a gente tem que é muito boa. Conexão. Que é uma dinâmica que sempre está me trazendo algo que é um presente que naquela hora eu preciso. Então, é porque é o caminho aberto. E a gente precisa ter o caminho aberto para receber. E isso é muito importante. A nossa Vânia, eu tenho uma conexão. gratidão tão grande por quem você é e eu sei tanto da sua sinceridade de querer trazer cura e expansão de consciência para as pessoas que eu fico muito feliz da gente ser posto junto nessa vida. É a tal da conexão. Informação tem muitos pontinhos, mas conexão, quando ela acontece, é outra coisa, né? Isso mesmo. Bom, pessoal, acho que a gente falou muito e vamos marcar outro encontro, né? Um beijão, Olha, beijo, muito beijo. amor para todo mundo. Vânia, os comentários assim foram super positivos de todo mundo. Que bom, que bom. Fico muito feliz. Feliz Vamos de estar deixar aqui. com Você você. deixa aí na live do Instituto Assel, eu vou deixar aqui, as pessoas podem assistir depois. Tá bom, Tá querido. bom? Beijo, Vânia, beijo. sinta-se abraçada. Também você. Beijo para todo mundo. Sintam-se abraçados. Beijão. Sinto-me. Beijo, Van. Beijo Beijo. a todo mundo, gente. Saudades. Amanhã tem natividade. Amanhã Eba. tem live aqui, 7 da noite, meditação na atividade. Beijos. Beijos.